vou dar novamente boas-vindas a todos aqui. Eu estou falando com vocês que essa engenharia desconfinada é uma iniciativa do curso de Engenharia Civil, né, para colocar o nosso curso, para que o nosso curso traga a vocês, alunos e não alunos, né, pessoal externo também, informações acerca da engenharia, né? Nós estamos confinados, muitos de nós, né? A engenharia não pode ficar, né? A engenharia é uma força motriz do nosso país. Então a gente tem que colocar os assuntos em pauta, discutir, né? Porque assim como a gente conversou na semana passada, eu estava falando com vocês sobre a live que nós fizemos com o Fred da Freedom, que estratégia nós vamos usar para retomar, né? Ah, não está dando certo esse segmento. Ok, nós não vamos ficar parados. O que nós vamos fazer? Né? Então, semana passada foi isso e essa semana nós vamos falar da NR18, né? A nova NR18. Eu trouxe aqui o Gustavo para falar com vocês. Gustavo, obrigado. Vou te apresentar aqui as pessoas. O Gustavo é engenheiro civil de segurança do trabalho, docente em curso de pós-graduação nas áreas de saúde ocupacional, segurança do trabalho e meio ambiente. Ele é CEO da Faria Alcântara Engenharia de Resultados. Background em SSO, em construção civil, logística e na área industrial também. Algumas áreas diversas à área de engenharia. E trabalhou um tempo aí com construção civil, com engenharia rodoviária e com gestão de projetos. Gustavo, muito obrigado por você ter aceitado o convite nosso aí para bater esse papo. Vai ser muito bom ouvir um pouquinho sobre a nova NR18, né? Só situando ao pessoal aqui, a NR18 é uma das 37 normas regulamentadoras, né? Que são normas que geram as diretrizes com relação à segurança dos trabalhadores, né? Muitas dessas 37 não se aplicam às nossas áreas na engenharia civil, mas muitas sim, sobretudo a 18, a NR4, a NR5, a 33, a 35 também, né? Mas hoje o Gustavo vai falar para a gente sobre a NR18, né? Que há 4 meses aí teve uma mudança significativa, né? Muitas coisas novas. Gustavo, ela diminuiu de tamanho e melhorou a proteção? É isso? Boa noite para todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É sempre bom estar falando sobre segurança, ainda mais numa área que é a construção civil, que é nossa área de formação, né? Eu sou engenheiro civil, nós somos colegas de faculdade, né? Então, novamente, obrigado pelo convite. Bom, como você falou, a NR18 ela diminuiu de tamanho, mas não de complexidade. Ela mudou a abrangência dela, vamos dizer assim. Porque mais do que nunca ela se tornou uma norma de gestão de saúde e segurança na indústria da construção, não só na construção civil, mas da construção de uma forma geral. E aí a gente fala de construção pesada, de obras de infraestrutura, de reformas e etc. Ela era uma norma mais normativa, se é que a gente pode falar de norma normativa, mas ela tinha muito uma pegada de ser muito detalhista, de falar como é que tinha que ser a altura de guarda-corpo, uma norma realmente com muitos detalhes técnicos, e ela tem agora uma pegada mais gerencial, uma norma realmente de gestão, como a construção exige. Né? Não sei se vocês sabem, mas hoje a construção civil está entre as cinco ramos que mais empregam pessoas, mas em compensação está entre as 4 que mais acidentam e entre as 3 que têm mais acidentes fatais. Então, não é de se estranhar que a gente tem uma norma específica, uma norma de segurança, de gestão de segurança específica para a atividade de construção. Pois é, Gustavo. Fala um pouquinho para a gente das principais mudanças. Não tem mais PCMAT,
Uhum. CPRA. Agora entrou o PGR, Uhum. que eu acho que é o grande, em linha disso, com isso que você está falando, né? Que Uhum. ela tem agora uma pegada gerencial. Exato. O que muda nessa encrenca? Uhum. Entrou o PGR e o PGR é para melhorar? De fato, é mais legal? Ou a gente teve perda nessa mudança? Na verdade, só o que a gente estava, inclusive, discutindo anteriormente, né? Na verdade, a norma, apesar de já ter sido publicada em março, ela só vai começar a valer em março de 2021, né? Então, por enquanto, tudo que se fizer até a vigência da norma, ou seja, até fevereiro, meados de março, quando a norma efetivamente começa a vigorar, se mantém, entre aspas, o que está em andamento. Por exemplo, se já tem uma obra que vai terminar no final de 2021 e ela já tem o seu PCMAT, ela vai continuar. As novas obras, novas reformas, a partir de então que vão ter a exigência do PGR. Só que a gente sabe que a gente não é muito cumpridor de prazo, né? Então, apesar da norma começar a valer, o texto da norma começar a valer em março de 2021, as empresas desde já têm que começar a se adaptar. Por quê? O que mudou, na verdade? Então, ela passa a ser uma Gustavo, norma... Sim. desculpa te interromper, só para fazer um paralelo aqui, falamos disso um pouquinho antes também. Uhum. O engenheiro civil está lascado, né? Porque, assim, há 4 meses, dia 11, né, 11 de fevereiro, 11 de fevereiro foi publicada essa NR18. Vai mudar um monte de coisa, muitos procedimentos, muitas condutas que o engenheiro tinha. E no dia 5 de fevereiro, entrou em vigor aqui em Belo Horizonte o novo plano diretor. Uhum. Com isso, muda completamente o conceito de projeto, o conceito de construção que vai ter a partir de agora. Você imagina o embaralho que vai dar na cabeça do engenheiro, já está dando, né? Há 4 meses. Uhum. Já está dando esse embaralho na cabeça do engenheiro para se adequar não só aos projetos, como, quando forem construir, aos procedimentos de segurança e saúde na obra. Exato. Então, até porque a gente está falando para engenheiros e futuros engenheiros, a formação do engenheiro tem que ser muito mais com um foco gerencial do que tecnicista. Óbvio, a gente vai continuar tendo que entender tecnicamente, até porque a gente vai ser o responsável técnico pela obra, isso é fato, né? Não só na parte de engenharia, mas falando de segurança, o gestor da obra é o gestor técnico, o gestor financeiro e o gestor de saúde e segurança também. Ele é o principal responsável, né? Então, a pegada da formação tem que ser muito mais de gestão do que técnica. A técnica não vai sair, mas a pegada é muito mais de gestão. Com a NR18, com o novo texto, não é diferente, né? Porque privilegia planejamento, privilegia a organização, né? Então, obriga, entre aspas, a empresa a ter uma interface, né? Que muitas empresas, ou boa parte pelo menos, acha que segurança é um trabalho a mais. Na verdade, segurança faz parte do trabalho de gestão de qualquer obra. Então, isso não é uma coisa que você faz quando você tiver tempo. Isso tem que fazer parte integrada desde o momento que a gente está na fase conceitual. Então, o papel aceita tudo, fica muito mais barato, né? Você já considerar as questões de segurança quando você está fazendo o planejamento, a parte conceitual, porque isso é integrado no planejamento da obra. Se você não considera isso, vai ficar mais caro, vai ficar mais demorado, vai dar retrabalho, ou seja, a gestão fica muito mais difícil, né? Ela é mais enxuta, ela passou de 847 para 363 itens, ou seja, menos da metade, né? Então, deu uma enxugada significativa, né? Assim como todas as normas estão sendo revisadas desde o ano passado nesse sentido. A gente vai usar muito mais base técnica de normas nacionais, normas da BNT principalmente, mas também normas internacionais,
porque a norma técnica ela evolui e ela se modifica numa velocidade muito maior que a norma de segurança, então a norma já traz isso para a gente não ter que mudar constantemente. Então, mudou a norma, eu tenho que observar o que mudou e adequar. Pois é, isso foi uma coisa que eu percebi, que tem muito mais referência a normas da ABNT. Uhum. Né? Porque agora você vincula, você dá aquela linha mestra e aqueles pontos que são específicos, que já são tratados por normas, eles são considerados como tal. Exatamente. Né? Então, ela abrangeu isso, né? E não ficou tão hermética como ela era. Era realmente uma norma muito rebuscada tecnicamente falando, então ela deu essa abertura um pouco maior. E você me perguntou também sobre PCMAT e PGR, que para mim é a principal mudança. Como eu falei, o PCMAT, que é o programa hoje em vigor de gestão de saúde e segurança, né? Programa de controle de meio ambiente, meio ambiente de trabalho na indústria da construção, né? Ele vai, a partir do ano que vem, se transformar no PGR. Não só para a área de construção, mas tudo vai ser substituído pelo PGR. O que é o PGR? É como se fosse um guarda-chuva. Né? Empresas que já trabalham, por exemplo, com sistemas de gestão de qualidade, com a 9001, ou de meio ambiente, ou de saúde e segurança, que tinha a OSAS e depois a ISO 45001, elas já sabem como tratar isso. Então, é como se fosse um guarda-chuva. Então, todas as questões de saúde e segurança, elas vão ficar sob o PGR. Então, a gente vai falar desde agentes ambientais, ruído, calor, poeira, agentes biológicos, né? E que está muito em voga, principalmente por causa do novo coronavírus, da Covid-19. Então, tudo isso já vai ser abrangido. E também as questões de ergonomia e a gestão de acidentes, né? No caso da construção civil, pela variedade de tipos de atividade, pelas várias disciplinas que a gente tem. Então, a gente fala de construção, de elétrica, de mecânica, de hidráulica, uma infinidade de coisas. Então, a questão dos acidentes na construção civil é uma questão que tem que ser considerada, e dentro do PGR ela é muito considerada. Uma outra mudança também, o que diz respeito à proteção coletiva. Né? Então, andaime... sobre isso agora. Andaime já tinha que ter projeto, mas isso está muito mais. Então, tem que ter projeto de andaime, projeto de áreas de vivência, projeto de sistema de proteção individual contra queda, linha de vida, etc, etc. Ou seja, vai abrir uma série de possibilidades que muitas vezes o engenheiro civil não enxerga. Né? Então, andaime tem que ter cálculo, tem que ter projeto, linha de vida tem que ter cálculo, tem que ter projeto. Então, a gente abre, fecham-se algumas portas, mas abrem-se outras. Na minha opinião, ela ficou mais inteligente em alguns pontos, porque ela não especifica, por exemplo, tem itens que antes era especificado o material a ser utilizado. Agora não. Você tem que especificar a solução. Exatamente. Né? O material tem que atender à solução, ao fim para o qual você está destinando aquela funcionalidade. Uhum. E isso tudo amarrado em um projeto com a ART de um profissional legalmente habilitado. Ou seja, você não vai criar da cabeça da pessoa, não. Vai ter que ter um projeto, vai ter que ter um estudo e vai ter um responsável técnico que vai atestar que aquela situação funciona, aquela solução funciona, vai ter que ter um procedimento, vai ter que ter um treinamento, ou seja, a amarração é muito maior. E, consequentemente, a tendência é que a confiabilidade dessa solução técnica também seja maior. Uhum. Pessoal, eu quero deixar vocês completamente à vontade. Manda por chat as perguntas que vocês tiverem. Eu vou fazendo um filtro aqui e vou passando para o Gustavo. Tá? Fiquem à vontade em perguntar aqui, para a gente ir nos pontos que vocês querem ouvir também. Né? A gente está dando aqui uma linha mestra nessa conversa, mas de repente vocês querem saber alguma coisa mais específica, manda a pergunta aqui que o Gustavo mata para a gente, né, Gustavo? Isso aí. Aqui o Giovanni está perguntando
sobre o PGR, o TST vai poder assinar, o técnico de segurança do trabalho. É um ponto que eu ia tocar, que parece que na NR18 nova, abre-se mais possibilidades para o técnico, né? Tem casos específicos que o técnico pode assumir as responsabilidades, não é isso, Gustavo? Isso. A gente tem alguns casos com determinadas restrições que sim, o técnico de segurança, para quem não está acostumado, né, técnico de segurança do trabalho, que ele tem essa possibilidade sim. Né? O texto da NR18 dá essas restrições de tamanho, de área, de número de pavimentos, mas sim, a gente tem a possibilidade de um técnico de segurança ser sim um responsável técnico. Né? Na verdade, o texto em vigor, mas um texto antigo, vamos dizer assim, ele não deixava muito claro isso, porque ele fala de responsável técnico. Mas quem vai ser o responsável técnico? Por exemplo, no nosso caso, eu sou engenheiro civil, você também é, né? E eu sou engenheiro de segurança. Então, entende-se que o responsável técnico para fazer um PCMAT tem, até das atribuições do CREA, você tem plenas capacidades e também tem atribuição. Mas se você pega, por exemplo, a gente pode falar de um engenheiro de Minas, ou de um engenheiro ambiental, ou de um engenheiro de alimentos, né? Será que as pessoas vão ter habilitações, especificamente para a construção civil, vão ter as mesmas habilitações, as mesmas atribuições? Né? Então, as pessoas confundem isso. Né? Mas pode, não pode, e muitas vezes elas não vão na fonte, né? Que é o conceito de classe. Então, a gente tem uma resolução do CONFEA que fala de atribuições. Quais são as atribuições das várias engenharias e, especificamente, quem é especialista em engenharia de segurança do trabalho. Então, no caso de ter dúvida, consulte a atribuição da sua formação, seja graduação ou pós-graduação no CONFEA. Isso lá está muito bem explicado. É isso mesmo. A norma fala de profissional qualificado e profissional legalmente habilitado. Boa. Qual que é a diferença? O que é o profissional qualificado? O qualificado é aquele que cursou e foi aprovado em um curso. E aí nós vamos falar de uma forma geral, de técnico ou um curso de graduação ou de pós-graduação em instituição reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino. Secretaria Estadual de Saúde, de Educação ou Ministério da Educação. Esse é o qualificado. O habilitado, legalmente habilitado, é o qualificado que tem registro vigente e válido em um conselho de classe. Então, a pessoa, o advogado, ele cursou o curso de direito, ele é bacharel em direito, ele é qualificado. O advogado é aquele que tem registro na OAB. O engenheiro, da mesma forma. Se a pessoa só faz o curso de engenharia, na verdade, ele é bacharel em engenharia. Ele se torna um engenheiro e, consequentemente, um profissional legalmente habilitado a partir do momento que ele tem um registro no CREA. Essa é a diferença. Tá certo. Pessoal, na dinâmica aqui que a gente está se propondo, eu vou começar a entrar em alguns detalhezinhos, né, mais específicos, mas na generalidade ou na especificidade, fiquem à vontade em perguntar. Gustavo, container não pode, né? Na verdade, o que acontecia, né? A gente vê muita obra que o cara pega, a empresa pega um container que servia para carga e colocava lá uma mesa, uma cadeira e etc. Né? Então, a gente não tinha um container que era específico para ser. Criava uma estufa de trabalho. Exatamente. E colocava os caras lá dentro, fechava e seja o que Deus quiser. Né? Então, a gente... a norma que não... Isso não era claro na NR18, mas hoje está claro, está escrito que não pode ser um aproveitamento. Né? O que a gente via? Pegava... Vou
fazia de escritório, ou fazia de vestiário, não, tem que ser específico. Então, carga é para carga, e a gente tem os containers que são próprios para escritório, para vestiário, para banheiro, para refeitório. Esses vão poder ser usados, mas não vão poder ser reaproveitados. Ou seja, vai dar uma condição muito mais humana, vamos dizer assim, mais salubre para as pessoas, né? E a questão do banheiro químico? Banheiro químico também é outra coisa que foi regularizada. Não estava claro, já se usava, mas agora foi regularizado, ou seja, tem que ter uma coleta, tem que ter uma higienização, uma frequência de higienização, ainda mais que a gente está falando em termos de Covid-19, então essa frequência tem que ser ainda maior, né? Porque a possibilidade de contaminação hoje é muito maior. Então, você tem que ter um procedimento. A norma se pauta muito em gestão e em procedimento. Qual que é o procedimento que você tem para o uso de banheiro? Para a distância do banheiro até a frente de trabalho, porque a pessoa não ande 1 quilômetro, estou exagerando, mas 1 quilômetro para ir no banheiro, para beber água, etc. Então, isso tudo está amarrado. E tem que ter um procedimento de limpeza. Né? Não pode ser, o banheiro da obra não pode ser igual o banheiro químico de carnaval, por exemplo, que todo mundo usa e ninguém limpa. Tem que ser uma coisa, um ambiente de trabalho que você está expondo pessoas que estão trabalhando, tem que dar uma condição mínima necessária. Gustavo, outro ponto polêmico é a questão das bandejas. Uhum. Tem que ter, não tem que ter? Mudou? O que mudou com relação às bandejas? Antes era obrigatória. A partir de março não existe a obrigatoriedade. Desculpa, vou só contextualizar, né? Nós estamos falando das bandejas de segurança. De proteção, né? exato. Aquelas que são colocadas... A proteção de queda de entulho. Queda de entulho, material, né? No primeiro pavimento, e depois, em função da altura de 3 em 3 andares, você colocava outra. Como é que está isso agora? Mudou, não mudou? Continua? Sim, não é mais obrigatório. O que não quer dizer que você não tem que ter uma proteção. Então, você pode abrir mão, não é obrigatório, mas não quer dizer que é proibido. Então, isso vai do estudo de cada situação, de cada obra, de cada empresa. A empresa pode manter? Pode. Ela pode tirar? Sim. Mas ela tem que desenvolver uma solução, uma proteção, um sistema de proteção coletiva que seja efetivo. Que ela vai garantir que não haja, se houver queda de material, que não vá atingir outras pessoas nos andares inferiores, ou haja projeção para as edificações vizinhas, ou mesmo para as vias públicas. Tá. Aqui o Giovanni está fazendo uma outra pergunta aqui. Ele diz o seguinte: o PGR não deixou muito solto para as empresas colocarem o que quiser no documento, principalmente prazos para plano de ação, as medições ambientais e as ações relacionadas aos EPCs na obra? Na verdade, você não tem isso mesmo hoje. Você não tem, fugindo um pouquinho do contexto, num PPRA, que é um programa que não é da construção civil, é da indústria, das empresas em geral, você não tem prazos para colocar, para fazer as avaliações, por exemplo. Então, isso já não existe. Não tem obrigatório, não tem nenhuma norma que fala, eu tenho que fazer uma avaliação de ruído todo ano, com a frequência tal, eu tenho que fazer. Não. A empresa fala que você tem que fazer a antecipação, ou seja, você tem que, antes da atividade, você já tem que antecipar. Por exemplo, quando a gente está falando de uma construção de edifício, é óbvio que existe a possibilidade de queda em altura. Não precisa ninguém cair para você saber que existe essa possibilidade. Então, a gente está falando de antecipação. Reconhecimento. Começou a atividade, então você vai fazer o reconhecimento. Quais são os riscos que você antecipou e que existem efetivamente? Por fim, a gente fala de avaliação, que são, por exemplo, você tem um ruído, você vai fazer uma avaliação de ruído. Você tem poeira, você vai fazer uma avaliação de poeira, e assim por diante. E, por fim, o controle, que vai ser a forma como você vai garantir que os seus trabalhadores, a força de trabalho, não são empregados próprios e contratados, eles não vão ter
a sua saúde prejudicada por essa exposição ou que vão sofrer acidentes. Então, na verdade, pelo contrário, eu acho que vai ficar mais bem amarrado, porque isso vai abranger não só as obras de construção civil, mas todos. Então, PPRA, o que era obrigatório? Risco físico, risco químico e biológico. Ou seja, não era obrigatório falar de ergonomia nem de acidentes. E hoje, a gente vai ter que fazer isso baseado num sistema de gestão. Então, a gente vai ter que ter um sistema de gestão baseado no PDCA. Então, você vai ter o planejamento, você vai ter a ação, a verificação e as ações corretivas, se for necessário. Eu acho, pelo contrário, ficou bem melhor amarrado do que era antes. Antes a gente não tinha essa concepção de sistema e muito menos de gestão tinha, mas não de sistema, essa visão sistêmica não tinha. Hoje, com o PGR, eu acho que isso vai ficar melhor amarrado do que era. Gustavo, toda obra tem que ter PGR? Toda. A partir da vigência Que tipo de obra tem que ter o PGR? De 2021, sim. Porque o PCMAT não tinha essa obrigatoriedade, né? Era a partir de acima de 20 empregados, era obrigatório ter o PCMAT, né? Então, eu já vi muitas obras que tinham só 19 pessoas para não fazer o PCMAT. Hoje, qualquer obra, tiver uma pessoa, tem que ter o PGR da obra. Se for uma reforma, tem que ter o PGR. Reforma também. Uhum. Óbvio, vai ser muito menos complexo, né? Uhum. Mas tem que ter. Por quê? A gente está falando de pessoas, né? De vidas, né? Então, uma pessoa que faz uma reforma, por exemplo, trocando um revestimento de um edifício de, sei lá, de 5 andares, de 10 andares, ele está exposto basicamente aos mesmos riscos de uma pessoa que está na construção desse mesmo edifício, quando está colocando o primeiro revestimento. Então, ele vai ter trabalho em altura, ele vai ter poeira, ele vai ter vibração, ele vai ter ruído, né? E isso ficava meio solto, né? E com esse novo texto, isso vai ficar mais amarrado. Então, as empresas já vão saber que quando elas pegarem um contrato, que isso vai ter que estar previsto, né? E hoje isso não acontece, né? Até porque a gente tem um número muito grande de empresas e de obras e a gente não tem uma fiscalização por parte dos auditores fiscais tão eficiente. É outro ponto que eu quero chegar, a questão da fiscalização. Obviamente, existem as empresas sérias que vão se preocupar. Existem as empresas sérias com obras longas que necessariamente essa empresa vai fazer, né? PCR. Tem as empresas sérias que têm obras de menor duração, podendo inclusive ser reformas. Mas e a fiscalização? E tem as empresas não sérias, que, aliás, se aplica também para os autônomos, os profissionais autônomos. Sim. E tem as empresas não sérias, os profissionais não sérios, que não vão ter isso. Quais são as consequências de não ter e onde que a fiscalização entra nisso aí? Foi-se criado uma ferramenta bacana, né? Uma ferramenta que dá garantia ao trabalhador, mas será que o trabalhador vai ter garantia por talvez uma ausência de fiscalização? Essa deficiência de fiscalização, ela vem se acentuando. Por quê? O que acontece? Os quadros, várias pessoas que compõem os quadros do antigo Ministério do Trabalho, que hoje é uma secretaria, né, dentro do Ministério da Economia, vários auditores fiscais se aposentaram. E a gente não teve a reposição na mesma velocidade, né? Então, isso é um ponto, né? Se fala muito do e-social, né? O e-social que foi adiado algumas vezes, foi adiado novamente até por conta da pandemia, mas que os requisitos de saúde e segurança iriam um primeiro grupo das empresas que tem mais de 78 milhões de arrecadação anual, ia começar a vigorar agora em setembro,
foi adiado provavelmente por 6 meses. Eu não tenho essa informação correta, mas foi adiado, provavelmente vai ser só o ano que vem, né? Que não vai fiscalizar, ao contrário do que muitas pessoas, inclusive eu no início pensava, ele não vai fiscalizar PPRA, PCMSO, PCMAT. O foco dele não é trabalhista, mas é previdenciário. E quando a gente fala de previdenciário, a gente fala também de tributário. Então, o foco vai ser numa fiscalização eletrônica. Então, não vai ter tanta fiscalização, não vai ter tanta mudança na fiscalização em loco. Mas as amarrações que a empresa vai ter que fazer, se a empresa não tiver uma gestão, ela vai se complicar. Porque se ela não reconhece isso dentro do E-Social e vai dar inconsistência, né? Se ela não tiver organizada, ela não vai conseguir corrigir isso. Ela vai conseguir, depois que ela perder o prazo, se ela perder o prazo, quem vai fiscalizar ela não é o Ministério do Trabalho, não é o INSS, mas é a Receita, e a gente sabe que a mordida do leão é complicada, né? Então, junto com isso, vai vir multa, pode vir ação regressiva, ou seja, o barato vai ficar muito mais caro, porque isso visa isso é um princípio, inclusive, que estou saindo um pouquinho do tema, mas só para explicar, né, como é que vai ser a ação. O E-Social começou na Receita Federal e abrangeu depois o INSS, as questões de saúde e segurança. Mas, ou seja, ou a empresa ela tem um sistema de gestão efetivo, ou ela vai ser multada pela Receita Federal. E aí não tem perdão. Não, gente, o braço do leão é mais longo do que o do auditor fiscal. Mas olha só, e se fosse feito, não sei se feito um vínculo de fiscalização com o CREA? Afinal de contas, o CREA é que recebe as ARTs, né? Que diz que o profissional tal, a empresa tal, está fazendo esse ou aquele tipo de serviço. Sim. Não seria tecnicamente viável fazer uma fiscalização via vínculo com o CREA? Pode ser, pode funcionar. Eu não tenho notícia e não me lembro, na verdade, de ter tido essa associação antes. Mas pode ser, sim, um viés interessante, porque a fiscalização do CREA é mais efetiva do que a fiscalização do Ministério do Trabalho, até porque a abrangência do CREA é bem menor do que a dos auditores fiscais, que a gente fala de todos os segmentos, de todas as empresas, e não só questões de saúde e segurança, mas questões de RH, folha salarial, etc. Tudo que é da área trabalhista é escopo dos auditores fiscais, né? E hoje a gente tem uma fiscalização do CREA mais efetiva, realmente. É algo a se pensar, interessante do ponto de vista. Voltando um pouquinho, o pessoal ainda não mandou mais perguntas, voltando um pouquinho nas questões mais de ordem objetiva, com relação a treinamentos, imagino que a ANR tenha estabelecido alguns critérios. Esses critérios são genéricos ou eles são específicos para cada atuação, em cada área de atuação? Bom, o que se falava anteriormente de treinamentos na NR18? Se falava de um único tipo de treinamento. Na verdade, eram dois, mas que na prática se reduzia a um. Que é o treinamento de integração ou treinamento admissional, que eram 6 horas de uma visão geral. Se falava num segundo tipo de treinamento, que à medida que a obra fosse avançando, esses treinamentos, né, porque a gente sabe que a obra, a construção é uma indústria de transformação, por essência, né? Então, estava na fase de serviços preliminares, tem um treinamento, que era um tipo de risco, um tipo de atividade. Passar para a fundação, mudava o cenário, tinha que ter um outro tipo de treinamento, aí passava para a estrutura, passava para a alvenaria, assim por diante, mas isso na prática não acontecia, só se tinha o treinamento quando a pessoa era contratada, né? Então, se falava basicamente desse treinamento no texto da NR18. Hoje se abriu um leque muito maior, né? Se fala de treinamento, por exemplo, de operador de grua, se fala de treinamento para operador de elevador, além dos outros treinamentos de atividades que estão relacionadas.
Se tem espaço confinado, tem que ter treinamento para supervisor e executante de espaço confinado. Se tem trabalho em altura, tem que ter o treinamento para trabalho em altura e assim por diante. EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, né, que além de ser uma exigência da NR 18, é da NR 6 também. Então, inclusive, se falava do treinamento de EPIs dentro do treinamento de integração, né? Então, a questão de treinamento, nós estamos falando só de treinamento técnico, ela ficou mais abrangente. Mas como a gente está falando de um sistema de gestão, os treinamentos não se bastam para a área, para o nível operacional, ou seja, para a pessoa que está realmente metendo a mão na massa, né? A gente está falando de um treinamento de uma mudança de conceito. Então, o treinamento inicial não é para o operacional, é para a alta administração, para a liderança. Eles têm que entender que o sistema de gestão tem que mudar, tem que melhorar na maioria das vezes. Então, você fala de treinamento de liderança para vir cascateando de cima para baixo. Eles têm que entender. As pessoas, os profissionais de saúde e segurança também têm que ser treinados. A maioria das empresas de construção civil não tem esse conceito de gestão. Então, você fala de treinamento de liderança, os treinamentos dos profissionais de segurança e aí sim do operacional. Então, você tem que ter um sistema de treinamento, como se fosse uma matriz de treinamento, com treinamentos técnicos, treinamentos comportamentais e gerenciais. Virou gestão. Exatamente. Tudo é gestão. Ou seja, o negócio não é mais para amador. Quem fazia gambiarra vai sair do mercado. E eu falo não só de engenheiros civis, mas dos profissionais de segurança e dos profissionais de nível operacional. Pois é, e isso é um tema que a gente vai abordar. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar essa live com o Júlio, com o Anderson, com o Ricardo e com o Lúcio. A gente deve ter na semana que vem, ou daí a 15 dias, justamente isso, a questão do amadorismo. Na verdade, o amadorismo se confunde um pouco com a falta de conhecimento, né? Ou a falta de preparo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na atualidade, sobretudo com relação a projetos. Sim. Né? Então, isso vai vir, esse tema a gente vai tratar um pouquinho mais lá na frente. Aliás, pessoal, eu vou pedir uma gentileza a vocês. Nós estamos aqui com 28 presentes agora. E a divulgação dessa engenharia desconfinada que nós estamos tratando hoje aqui foi feita de um jeito diferente em relação à da semana passada. E nós estamos igual Covid, né? Semana passada foi 12, agora nós estamos com 28. Eu quero que na próxima a gente esteja com 48 participantes. Manda, por favor, no chat como que vocês, como que chegou essa informação para vocês, né? Se foi via LinkedIn, se foi WhatsApp que algum colega mandou, se foi pelo Instagram da Newton. Como que chegou essa informação para vocês? Porque a gente quer perpetuar isso, né? A gente quer fazer isso ficar cada vez mais volumoso, essas reuniões nossas cada vez mais volumosas. Tá? Vai mandando aí, enquanto a gente continua aqui, nós temos mais 6 minutinhos, Gustavo. Uhum. Você falou aí de operador de grua. Os operadores de grua estão gostando dessa nova NR, né? Mandaram colocar ar-condicionado para eles? Sim. Os equipamentos... porque também você imagina o seguinte, o cara fica o dia inteiro no sol, né? Numa operação que é extremamente delicada. E no frio também. E no frio também, né? Porque aqui em Montes Claros não tem frio quase, né? Né? Então ele fica exposto realmente a condições climáticas desfavoráveis, vamos dizer assim, né? Num trabalho que é extremamente perigoso, extremamente delicado, né? Então, não só pela questão de segurança, mas também pelo valor das cargas que são transportadas, né? Que não são cargas baratas. Então, ele tem que ter um nível de concentração muito grande, um nível de responsabilidade muito grande. E, obviamente, se a pessoa estiver sentindo muito frio ou muito calor, a tendência é que, a gente falando até de ergonomia, de questões de conforto ambiental, né? Se a gente tem uma atividade que demanda muita atenção, muito
controle fino, vamos dizer assim, você tem que ter uma condição ideal, né? Então, os equipamentos móveis, equipamentos de guindar, máquinas autopropelidas, elas vão ter que ter, sim, a sua adaptação. Elas vão ter que ser fechadas, ou seja, vai diminuir a exposição ao ruído, a exposição ao calor, né? E com a temperatura controlada, né? Isso já vinha acontecendo, por exemplo, na NR22, que fala de mineração, e isso chegou agora na NR18, né? Um pouquinho de atraso, mas chegou. Mas chega. Mas chega. Outro profissional afetado pela NR18 é a questão dos tubuleiros, né? Sim. Agora restringiram um tanto aí a questão dos tubulões. Fala um pouquinho para a gente. Na verdade, a gente sabe que a gente tem tubulão de escavação manual e escavação mecanizada, né? Então, o que a norma fez? Ela restringiu não a atividade, vou até pegar da colinha aqui, o manual pode até 15 metros de profundidade apenas. A partir daí tem que ser mecanizado, né? Por quê? São as 3 principais causas de acidentes fatais na construção: choque elétrico, queda em altura e soterramento. E a gente sabe que o tubulão tem que trabalhar a altura para acesso e para saída, e obviamente tem a possibilidade de desmoronamento, né, de soterramento. Então, qual que é a ideia da norma? É restringir, né? A gente hoje, eu já desci em tubulão, na época, nossa, não vou nem falar quanto tempo, não, porque senão a galera vai pensar que a gente é velho. Mas eu desci em tubulão, era maior de 120, eu acho, né? Mas era um tubulão de quase 10 metros de profundidade, né? Agora você imagina hoje um tubulão de diâmetro de 80 com 15 metros de profundidade, né? Então, realmente, o nível de risco é muito grande. Então, você restringindo isso, você obviamente aumenta o nível de segurança. A partir de 15 metros tem que ser mecanizado. É isso mesmo. E o FUST também agora virou 90, né? O mínimo, né? O mínimo. Pô, antigamente, né, naquela época, que a gente não vai citar, né, naquela época você podia o de 60, né? 60? De 60, né? Ainda tinha o retangulão, que era 50, mas era 50 por 1,10 m, se eu não me engano, 1 metro, né? Mas, assim, era um aperto. Uma pessoa um pouquinho maior não entrava ali, né? Exatamente. Além do que, é uma agonia, né, gente, descendo no tubulão. Não sei se... Claustrofóbico. Porque vira noite de lua, né? Dia. A lua é só o buraquinho que você vê lá em cima, né? Não é bom, não. Mas é preciso. Sobretudo para os engenheiros geotécnicos, né, que vão descer lá para poder liberar a concretagem, né? É assim que funciona. E uma coisa que eu esqueci de falar. Vai ficar proibido o tubulão com ar comprimido. Então, o uso de campânula também vai... Isso. Então, vai ter que ter uma outra solução de fundação profunda em substituição ao tubulão. Que é uma agressividade para o corpo, né? O ar comprimido. Sim, sem dúvida. Olha, pessoal, chegamos no nosso horário aqui. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Espero que tenha sido produtivo para vocês estar com a gente batendo esse papo aqui com o Gustavo. Ao Gustavo, agradeço demais a disponibilidade aí, poder conversar um tempo um pouquinho mais prolongado, né, Gustavo? Obrigado demais em nome da Newton e do curso de Engenharia Civil da Newton. Te agradeço demais e as portas estão sempre abertas. Sempre que você quiser falar para a gente, nós estamos aqui para te ouvir. Eu que agradeço, na verdade, o convite, né? São 2 áreas que eu adoro falar, que é a área de engenharia e a área de segurança, né? Até porque, acho que eu já te falei isso, eu comecei a me interessar por segurança na época que a gente era estagiário, né? Que a gente teve uma fiscalização na empresa que eu fazia estágio, e nós fomos convocados, eu e o engenheiro, que era o meu chefe, a gente foi convocado na sede da empresa, que a gente tinha um mês
para fazer um tal de PCMAT que eu nem sabia o que era. Para mim, segurança era colocar o capacete e a botina. E a partir do momento que eu tive que estudar e pegar modelo, ir no CREA e fazer uma pesquisa muito grande, que eu entendi o que era, comecei a entender o que era gestão de segurança, que eu me interessei pela área. A gente formou num ano, no outro eu fiz a pós, né? E já há mais de 15 anos que eu estou trabalhando só na área de segurança do trabalho. Minha formação na área de segurança não foi com construção, foi na área industrial, mas, obviamente, eu trabalhei muito com construção, mesmo na indústria, né? Farmacêutica é obra atrás de obra, né? Sempre reforma, sempre instalação nova. Então, são duas áreas que eu adoro falar. De novo, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Beleza. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. E semana que vem nós temos outra engenharia desconfinada, tá? Aguardem que vocês receberão as informações. Seja por esses canais aqui, por e-mail, WhatsApp da Newton, notificação de Simpla, Instagram, pode ser o meu Instagram, teve aqui o Instagram da Tereza também, tem o Instagram da Newton, tem o Instagram da Exatas. Fica de olho que toda terça-feira a gente vai fazer um bate-papo aqui. Beleza? Obrigado, um abraço a todos.